Olá, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando, né, mais uma live aqui do Logoterapia Educar. E antes de iniciarmos, eu gostaria que você mandasse, né, esse aviãozinho para os seus amigos, para que a gente pudesse, né, chamar algumas pessoas para essa live de hoje, já que é o fechamento, né, do Setembro Amarelo. E é um tema muito importante, um tema onde foi muito falado nesse mês, né? Porque o Setembro Amarelo já há alguns anos vem sido bastante conhecido, e hoje é o último dia, né, desse mês. E no primeiro dia do mês eu sempre coloco uma imagem aqui, né? E se vocês acompanharem e vocês viram, foi uma árvore com o fundo, né, onde tinha um sol. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje, falando a respeito, né, dessa imagem, o porquê que eu escolhi essa imagem para o mês do Setembro Amarelo. E realmente é algo que todos os meses nós escolhemos aqui uma temática para estar conversando, para nós estarmos falando durante todo o mês. E no final do mês a gente fecha, né, com uma live. E eu gostaria hoje, né, de deixar aqui bem, enfatizar bastante aqui com vocês a importância de nós darmos essa continuidade em relação ao Setembro Amarelo, né? De não ficar essa preocupação com a saúde mental somente nesse mês, né? Porque somos seres biopsico espiritual, né? Temos essas três dimensões que precisam ser olhadas em todos os momentos da nossa vida. E muitas vezes isso é esquecido. O cuidado com a psique, com o teu emocional. Então hoje, mesmo que a gente encerre, né, esse mês conhecido como Setembro Amarelo, é de extrema importância que você continue, né, buscando se conhecer. O autoconhecimento é muito importante. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda, Patrícia. E essa questão do Setembro Amarelo é uma data, né? Nós sabemos que no dia 10 de setembro é conhecido como o mês de prevenção, né, ao suicídio, o dia, né, de prevenção mundial ao suicídio. Mas é fundamental a gente ter esse olhar, né, de uma forma ampla todos os outros meses, né? Todos os outros meses do ano nós também temos a questão do nosso emocional, nós também nos abatemos. E eu gostaria, né, de falar um pouquinho para vocês que estão entrando aqui, a escolha do nosso tema esse mês, né, especificamente foi por causa do Setembro Amarelo, mas o porquê da imagem, né? Então, a imagem da árvore, ela remete muito à vida, né? Então, uma árvore, ela traz vida, ela tem frutos. E eu gostaria de perguntar hoje para você que está aqui conosco, né? Qual tem sido o seu fruto? O que você realmente assim tem cultivado na sua vida? Porque quando a gente olha para uma árvore, a gente sabe que os frutos eles vêm porque um dia aquela árvore, né, foi plantada e ela acabou sendo cultivada e aí gera um fruto.
Então, a árvore, ela remete muito à questão de vida, de crescimento, né? De desenvolvimento. Essa foi a proposta de eu ter escolhido essa imagem, que você pode voltar lá na primeira postagem do dia 1º de setembro, foi colocado uma imagem, assim como amanhã, em outubro, nós já temos o tema aqui definido, nós vamos colocar essa imagem para você estar olhando. E no fundo, né, dessa árvore, existe um sol. O sol traz luz, né? Então, a árvore sendo vida e o sol como luz. Essas duas coisas estão conectadas. E para o Setembro Amarelo, muitas vezes se fica somente, né, enfatizando a questão da perda, né, do suicídio. É um mês de prevenção, sim, mas nós precisamos falar que é um mês da vida. Então, por isso que eu escolhi essas duas imagens, né, bem proposital delas estarem juntas, né, para que você possa sempre lembrar desse mês como um mês da vida. E hoje, como o último dia do mês de setembro, leve isso para os seus outros meses, né? Leve isso para novembro, leve isso para outubro, cultive vida, né, no seu dia a dia. E nunca deixe muitas vezes que a dor, nós sabemos que a dor faz parte dentro da própria logoterapia. Nós sabemos que o sofrimento, não que a gente busque, né, mas acaba que em toda a nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, nós sabemos que o sofrimento, em algum momento, todos nós vamos passar por alguma dor. É uma perda, a questão de perder pessoas. Só que nós precisamos encontrar forças. E isso a gente pode, né, ter no dia a dia também, essa força em relação à busca, né, pelos próprios valores que você tem. Então, eu optei por essas duas imagens e colocando também essa frase do Viktor Frankl, né, de dizer sim à vida apesar de tudo. Já que esse mês, né, é o mês da vida, de Setembro Amarelo, e vocês viram que nós começamos já lá no primeiro mês, na primeira semana desse mês, nós tivemos uma live com a música, né, com a questão da família, colocando a importância da música também nesse período de prevenção ao suicídio também, como uma ferramenta terapêutica. Nós falamos sobre isso naquela primeira live. Então, isso são coisas que ajudam você a dizer sim à vida, né? Porque a dor, como eu havia falado, ela vai fazer parte. O ser humano, ele vai sofrer em algum momento com determinadas situações do seu dia a dia. Mas você precisa olhar para a vida, né? Para esse horizonte. E dentro de uma das maneiras de a gente encontrar sentido, porque a logoterapia é essa abordagem centrada no sentido, são os valores vivenciais, certo? E os valores vivenciais, uma das maneiras é essa forma, né, do teu contato também com a natureza. Então, a árvore, ela é algo da natureza, o sol, né, todos os dias de manhã, o que a gente, né, vê quando o dia realmente está bom, né, tá bonito. Aquele sol radiante, né, trazendo luz, vigor para o nosso dia a dia. Então, nós precisamos sempre ver a vida dessa maneira. Por mais que talvez hoje a vida ainda não esteja totalmente cheia de luz e cheia de vida, você não pode achar que é dessa maneira que a vida vai ficar. E o Setembro Amarelo, nós tivemos várias lives, nós participamos aqui de lives também com algumas pessoas que nos convidaram, e nós falamos dessa importância, né, do autocuidado, do olhar para si. Ontem mesmo foi postado aqui para vocês a questão do que você leva desse mês, né, ter tempo para si, né, ler bons livros, conversar, fazer terapia. Isso é algo que é muito, muito importante, de extrema importância você
valorizar, né, esse tempo, gastar esse tempo, não gastar, né, mas ganhar esse tempo para você. Então aqui nós também estamos colocando nosso trabalho também à disposição, nós também atendemos, né? Caso você queira, esteja procurando, entre em contato no direct, nós vamos passar para você como funciona, que é, né, esse acompanhamento mesmo à distância, mesmo online, para que você possa cuidar, né, das suas emoções, para que não fique somente daqui um ano novamente, no próximo setembro amarelo, nós falarmos sobre a questão, né, da saúde mental. Então, essa live foi realmente, né, colocada nesse último dia, porque é a temática, né, do nosso mês, mas é para que não fique simplesmente em setembro, para que você não fique preocupado ou só falando e trazendo informações sobre o setembro amarelo nesse período, mas para que você leve, né, a importância de dar essa continuidade no mês de novembro e que você possa, assim, começar a valorizar também essas pequenas atitudes, porque o cuidado com a saúde mental, ele não é simplesmente só quando eu estou, né, num setting terapêutico. Isso também é muito importante a gente ter essa consciência de que quando você está fazendo algumas coisas com qualidade e que isso é algo que te motiva também muito, isso também ajuda a tua saúde mental, como por exemplo, né, você fazer um exercício físico, caso você goste, assistir um bom filme, né, assistir a música, né, como nós falamos, a questão musical, da importância da música como ferramenta terapêutica. Então é preciso construir essas prioridades em relação à tua saúde mental. Então agora nós vamos para o mês de outubro, né? Já vem outras campanhas, o Outubro Rosa, né? Desse cuidado para a mulher, mas é fundamental você, né, olhar para as suas emoções também, porque quando elas estão boas, né? Quando você consegue expressar isso, dizer o que você sente, falar sobre aquilo que muitas vezes te incomoda, isso vai fazendo com que quando vem algumas dificuldades, quando vem algumas situações extremas, né, você consiga superar. Porque o que acontece é que na dor, no sofrimento, né, quando uma pessoa ela está ali muitas vezes diante de uma perda de sentido, de um vazio existencial mesmo. O que acontece é que ela pensa até em relação à questão da vida, ela não tem tanto esse fato de querer tirar a vida, mas é muito mais tirar a dor. Por isso que Viktor Frankl, ele sempre nos incentivou, né, a importância desse dizer sim à vida, apesar de tudo. Então, vocês que já acompanham aqui, vocês sabem todas as questões, né, que Viktor Frankl passou nos campos de concentração, e ali ele viu que as pessoas que tinham um sentido na sua vida, elas conseguiam superar aquelas situações extremas que elas passavam no campo de concentração. Então, assim é também para algumas pessoas que talvez hoje estejam passando por muitas dificuldades, essas dificuldades ligadas às suas emoções, vocês estejam diante de situações, né, com qualquer tipo de problema, né, seja ele familiar, seja ele realmente algo bem pessoal, pessoas que talvez estejam em depressão. É muito importante você ver que quando se busca, né, ajuda, não lute com isso sozinho. Você precisa ter essa esperança de que esse momento na sua vida é um momento também de uma oportunidade para mudança.
de um momento onde você pode também encontrar, né, um sentido novo diante de toda essa situação. Porque a depressão nós sabemos que é uma questão muito complexa, né? Não é somente questões emocionais que envolve como somos seres biopsico espiritual, a questão, né, da depressão, ela envolve também todas essas áreas. Ela envolve também a questão, né, pessoal, questões familiares, questões genéticas, questões muitas vezes sociais também, né? E espirituais. Então, é importante que você também busque esse cuidado, não somente de uma área. Até mesmo a própria alimentação muitas vezes precisa ser, né, adequada e reorganizada para algumas pessoas que estão passando por depressão. Então, você pode estar talvez até entrando num quadro depressivo e é muito importante reconhecer, ver esses sinais e buscar ajuda o quanto antes. Por isso que hoje aqui, para esse fechamento do nosso mês de setembro, o que eu gostaria, né, de deixar e realmente de dizer é: não espere chegar, né, no seu limite. Busque ajuda o quanto antes, né? E a própria questão da terapia, do acompanhamento, né, psicológico e terapêutico, ele não precisa ser necessariamente somente quando se chega a essas situações extremas. Porque quando se pensa em saúde mental, muitas vezes se pensa só nisso, né? Quando se chega nessas situações extremas e eu preciso procurar ajuda, eu preciso buscar um terapeuta, eu preciso fazer uma psicoterapia, e nós sabemos que não necessariamente precisa ser isso, né? O acompanhamento terapêutico, ele é algo também para o autoconhecimento e para se evitar muitas vezes a dor, né? Para que essas questões muitas vezes difíceis que se passam na vida, elas sejam melhores elaboradas. Já é muito importante que você tenha essa continuidade, venha nessa busca, né? Dê um cuidado, dê um acompanhamento com um profissional, onde você, né, esteja também se sentindo acolhido. Isso é muito importante também no acompanhamento terapêutico, esse acolhimento, né? Você se sentir ali e valorizado naquele momento da escuta, com um profissional que vai estar te ouvindo, né, sem te julgar. Por isso que não é a mesma coisa que você estar lá numa roda de amigos ou escolher um amigo, né, muito bacana para que você possa desabafar. Isso é importante, é terapêutico também, mas é fundamental que você busque ajuda profissional. Então, o olhar para a saúde mental, ele precisa ir além desse setembro amarelo, né? Além desse período de sofrimento que você está, dê essa continuidade para que você possa encontrar uma maior e melhor qualidade de vida. A questão que também eu pensei de nós falarmos hoje, né? Que às vezes existem pessoas que se dão conta que estão precisando de ajuda, mas elas buscam somente um caminho, né? Não, eu vou lá, eu só vou buscar ajuda do médico, tomar meus medicamentos, porque eu já não estou me sentindo muito bem. Mas a gente sabe da importância desse caminhar junto, porque o medicamento, ele é fundamental em alguns casos, sim, importante, né? Mas ele não pode também ser como uma maneira de você não trazer para a luz, né? Por isso a própria questão do sol que eu coloquei na imagem. Trazer à luz aquilo que está, né, ali, muitas vezes como uma ferida, como algo que precisa ser, né, mexido na sua vida. Sejam bem-vindos as pessoas que estão entrando. Então, é fundamental a verbalização. A terapia, ela te ajuda muito no falar,
porque você começa a trazer para fora aquilo que está escondido. Você traz a luz, né? Como a imagem. Por isso que eu queria que as pessoas que estão aqui hoje nos acompanhando, que depois que nós terminarmos aqui, vá lá e veja essa postagem. Veja também assim a forma como você olha e interpreta. Eu gosto muito de trabalhar com essas questões da imagem, né? Do que você está vendo ali. Então, desse olhar e realmente reconhecer que o que uma árvore remete para você. O que uma árvore traz para você? Quais são as ideias, muitas vezes, que vêm na sua mente em relação a uma árvore, né? E ao sol, em relação ao sol, né? Porque quando a gente pensa nessas duas questões, né? Na própria questão da árvore e do sol, isso remete muito, né? Essa questão de vida, de brilho, né? De uma sensação muitas vezes de liberdade, porque quando você está diante da natureza é como se você estivesse livre mesmo. Então, são formas também de te ajudarem a superar momentos difíceis. Colocar uma música na sua casa. E a logoterapia, ela traz muito sobre essa questão da responsabilização, né? De você ser responsável. Somos livres, mas somos responsáveis. Então, aquela imagem, ela traz muito isso, né? Todas essas questões que a gente vê dentro da logoterapia, eu olhando para aquela imagem foi o que eu pensei. E aí trouxe para vocês trazerem essa reflexão, fazerem essa reflexão, observarem. Desde a semana passada eu tô postando ali, né? Ó, vamos ver, vamos assistir a live, vamos falar sobre o porquê dessas duas imagens, né? Do sol e da árvore. Por causa disso, porque quando você olha para o que está diante da natureza, isso mostra liberdade. Só que essa liberdade que você vê, ela também precisa estar enraizada dentro dessa responsabilidade. Por isso que quando nós falamos de saúde mental, você precisa ser responsável também pela sua saúde. Você precisa ter essa liberdade dessa busca, desse cuidado consigo, porque é você quem precisa buscar ajuda, é você que precisa reconhecer que precisa, né, desse cuidado para si, de um cuidado consigo, né? E ter essa responsabilização. Não, eu vou me comprometer, esse tempo é um tempo meu, é um olhar a mais que eu tô tendo para mim, é um investimento que eu estou fazendo com a minha vida, né? Onde eu vou parar tudo, né, para cuidar de mim. Então, além de você ser livre para essa escolha, você precisa ser responsável com ela. Então, esse também foi um dos motivos que eu coloquei essas duas imagens, né, do sol e da árvore, trazendo muitas reflexões para que você possa olhar com mais seriedade a questão da saúde mental, né, da sua vida realmente ter uma grande importância, porque é uma vida que carrega muitos frutos, né? Lembranças, uma história, e existe uma luz aí dentro de você que pode ser muitas vezes, né, trazida dentro no momento terapêutico. Então, hoje, né, esta mensagem ela é bem breve, né? Essas nossas lives de fechamento, de encerramento aqui dos nossos meses temáticos, para que você possa olhar, né, com mais zelo, com mais cuidado, sem preconceito também, né, a questão da importância do cuidado com a sua saúde mental e de outras pessoas também na qual você convive, né, porque muitas vezes o sofrimento ele é com uma pessoa, mas ele afeta toda a sua família, né? Tudo bom que esse olhar com a tua psique, ele também afeta a tua família, porque no momento que tu
vê que alguém no teu ambiente familiar não está bem, né? Isso também está mexendo com você, porque é alguém que você ama, né? E é alguém que você quer que essa pessoa fique bem. E às vezes é muito difícil as pessoas, assim, reconhecerem que precisam dessa ajuda. Então, você como familiar, é muito importante que você ajude também essas pessoas a buscarem essa ajuda. Então, você que está aqui hoje, talvez conheça alguém que esteja passando por um momento difícil, né? Então, encaminhe essa live para essa pessoa. Mande essa mensagem para ela, para que ela possa estar olhando mais e valorizando até mesmo a sua vida. Porque num certo momento da vida, a pessoa, ela não consegue, né, ver saídas. E você como familiar, você como um amigo, né? Também falamos isso aqui em algumas das lives, né? A importância dessa rede de apoio, das pessoas com quem, né, você convive ali, talvez você esteja vendo sofrimento de um amigo, de um vizinho, e dá esse apoio, dá esse suporte. Então, encaminhe também essa live para alguma pessoa que talvez hoje você esteja, né, lembrou dessa pessoa, e sabe o quanto essa pessoa talvez esteja passando por momentos difíceis, como angústia, propriamente a ansiedade, né? E hoje em dia, esse problema da ansiedade, ele tá se tornando, né, muito banal, digamos assim. É ansiedade, todo mundo tem. E nós sabemos que sim, né? Existe, nós até falamos aqui, todos nós temos algum pequeno nível, né, de ansiedade em alguns momentos, mas nós não podemos deixar com que isso nos domine. Nós temos que dominar sobre qualquer tipo de emoção que vem sobre a nossa vida. Até mesmo, né, a própria questão da alegria. Nós temos que ter esse controle também, né? Porque muitas vezes se gera aquele nível de euforia tão grande, né? E aí nós precisamos conter, né? Nós precisamos buscar viver uma vida equilibrada, porque senão daqui a pouco você oscila, tá lá nas alturas e de repente acontece um fato, você cai muito. E a nossa vida, claro, ela não é sempre, né, como uma linha reta, linear, né? Ela tem oscilações, né? Nós estamos sempre em constante, né, mudanças muitas vezes, mas isso não pode nos desestabilizar ao ponto de nos levar, né, a um grande adoecimento. Então, a questão da ansiedade, ela precisa ser vista de uma outra maneira. Eu preciso buscar controlar, tratar enquanto ela está num nível ainda bem baixo, porque a ansiedade, quando ela não é tratada desde o início, isso acaba desencadeando tantas outras coisas, né? Muitas outras coisas na nossa vida. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse controle. E isso também precisa ser falado. Nós podemos aqui escolher depois, no próximo mês, para a gente falar um pouquinho mais, né, sobre essa questão, né, da própria ansiedade. Mas hoje o que eu queria deixar para vocês basicamente é isso, né? Leve vida, carregue a vida, deixe vir a luz, né? Mostrar a luz que todos nós temos, transmitir isso para outras pessoas e guardar sempre a questão da importância da vida. Porque independente de qualquer situação, nós precisamos dizer sim à vida. Diante de qualquer pensamento, né? Muitas vezes que possa vir de desistir, pensamentos de dificuldades, mas lute pela sua vida, lute pela vida daqueles que te cercam, né? Porque sempre existe uma nova oportunidade para começar, para recomeçar e para fazer coisas novas, coisas diferentes. Existe até uma canção que eu gosto bastante que fala, né? Eu quero viver algo novo. Isso é algo que todos nós precisamos levar, né? Essa vontade de viver em novidade de vida, né?
essa questão de você realmente ter esse desejo no seu coração, né, de viver algo novo, mesmo diante desses momentos difíceis que você está vivendo. Por isso que a logoterapia, ela é uma abordagem que trabalha muito com a questão da esperança, né? Então, por isso que aqui você sempre vai encontrar, né, nas nossas postagens, os materiais que a gente tem. Nós vamos falar muito sempre sobre a questão da esperança. Inclusive, você que já tem nos acompanhado aqui, mais uma vez eu quero deixar aqui para vocês, né, lá o link da bio, lá vocês têm os nossos materiais, vocês têm acesso aos e-books que eu já escrevi, né? Temos o e-book das mulheres, o e-book das mães. Agora a gente tá, né, preparando aí um e-book para as crianças, né, cheio de valores, de princípios. Então lá em cima você vai encontrar no link da bio os materiais aqui do Logoterapia Educar, né? Nós fizemos lá tem uma plataforma lá na Simpla com tudo que você tem, as próprias mensagens que você já ouviu aqui, né? Porque as mensagens é muito importante que vocês assistam elas, né, enquanto a gente está transmitindo aqui ao vivo, porque depois elas são, né, recolhidas e colocadas lá. Essa eu ainda vou deixar aqui um tempo, um período para vocês, mas depois essa mensagem a gente vai tirar daqui também para colocar lá na plataforma, para você poder estar adquirindo nesses momentos, né, que muitas vezes você está em dificuldade, momentos que você às vezes está abatido, está triste, e aí você sempre vai encontrar, né, essas mensagens de esperança. E o Frankl, ele sempre, por isso essa frase, de dizer sim à vida apesar de tudo, né? Não foi colocada simplesmente, né, por colocar junto com essas duas imagens, porque a árvore, ela traz vida, né? E o sol, em cada amanhecer, quando a gente acorda e a gente vê aquela luz brilhando, isso remete vida também. Então, em cada manhã, né, vale a pena a gente dizer sim à vida. Então, hoje nós estamos encerrando um mês, né, fechando aqui, dia 30, né, de setembro, amanhã, um novo mês, outubro, iniciando, um mês onde possa vir cheio de vida, né, cheio de esperança, cheio de alegria para todos nós, e que outubro, né, você possa ver, né, nesse novo mês que está chegando, essa nova oportunidade de dizer sim à vida, né, de dizer sim, muitas vezes aquilo que você deixou se apagar nesse mês de setembro, mas que você possa trazer à luz, né, em outubro, coisas novas para você viver, tá certo? Então, eu agradeço vocês que têm acompanhado. Quero convidar vocês a divulgarem, né, nossa página aqui, mandarem para mais pessoas. Poucas pessoas, né, conhecem essa abordagem fantástica, né, da logoterapia, e que a gente não foca, né? Nós não subestimamos o problema, nós não subestimamos a dor, mas nós não focamos, né, nessa dor, nesse sofrimento, porque a gente acredita que realmente, mesmo nessa dor, mesmo nesse sofrimento, você pode tirar algo que vai mudar, né, a questão da sua vida. Então, diga sim à vida, né? Muito obrigada a vocês que acompanharam aqui, meus pais que estavam assistindo, a Nath, né, uma grande amiga, a Kelma também, minha amigona, e muito obrigada a todos que estiveram aqui. E nos encontramos, né, no próximo mês, em outubro, nós já estamos aí preparando algumas lives com alguns convidados, e vai ser um mês bem especial para as crianças, né? Então, você que tem filhos aí, crianças, né, até 12 anos, divulgue também a nossa página. Nós já temos, né, uma programação para o dia 12 de outubro, e também vamos divulgar o nosso e-book que nós estamos fazendo para as crianças. O e-book vai ser divulgado no final do mês, né, nessa live, porque a gente sabe que Dia da Criança é sempre, né, e é uma das formas da gente também incentivar a questão da leitura, né. Nós vamos falar sobre isso também, para que você, como pai, né, talvez tenha um sobrinho, possa estar adquirindo também esse material para abençoar a vida, né, das crianças, porque é um e-book
que está sendo construído, né, com muito carinho para a gente trabalhar valores, princípios, né? Tem uma história aí muito bacana, né? Tem muito a ver com sonhos, né? Porque a temática, né, já vou dar um spoiler aqui para vocês, a temática desse mês de outubro aqui no Logoterapia e Educar vai ser sonhos, né? Aguarde amanhã para você ver a imagem também que vai ser colocada, que tem tudo a ver com o que nós estamos construindo no e-book. Tá certo, pessoal? Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau!